criança está sofrendo, mais do que a mãe possa ter 10 que está no reino dos céus, ela vai ficar do lado daquele que está no inferno. Então, Deus está no inferno porque tem muitos filhos dele hoje no inferno. Então, se hoje vocês quiserem realmente arrecadar fundos para poder entender o coração de Deus, vocês sabem que vocês podem pastar o dia inteiro, né? Vocês entendem o termo pastar? Não dá para comer grama, não, tá? Quer dizer que vocês vão sofrer pra caramba, entendeu? Certinho ele falou, né? Isso. Turma, desculpa, tá? Eu não traduzi, mas o que importa não é o que os outros pensam de você, é o que você pensa de você mesmo. Então, quando você vai para a linha de frente, quando você vai para o campo de batalha, às vezes você se sente o pior ser da face da terra. Poxa, eu não consigo convencer nem minha mãe de me dar uns trocados, eu vou convencer o cara a comprar um chaveiro que Rafael foi lá na 25 aqui com Isaías, desculpa, tá aí chamando errado. E compraram por R$1, eu vou ter que vender a 5. E foi nem isso, né? Foi 50 centavos. 10 centavos não importa. É isso que é arrecadar fundo. É você pegar algo que não tem valor nenhum e vender por 100, 10 mil vezes. É você pegar areia no deserto, oferecer o cara comprar. Quer comprar areia? Poxa, cara, eu tenho pra caramba. Mas me dá um pouco aí, entendeu? Isso é arrecadar fundo. Então, quando você se vai lá para a linha de frente, você olha assim o seu campo de batalha. Caraca, como que eu vou fazer isso? Então, se você não se sentir que você é realmente um leão, eles vão te massacrar. O leão pode fugir mais alto aí, parecer um gatinho. É sério, turma? Vocês acham que Satanás está de brincadeira? Mostra pra ele, pisca pra ele que ele te devora. Então você tem que se sentir o poderoso. Eu sou o bom, eu sou o cara, entendeu? Eu sou a mina. Assim, tá bom? Vai falar todos? Só falar do cara. Então você tem que se sentir bem, tá? Então quando você for, o cara falar assim, te humilhar. Que eu já fui muito humilhada. Sabe se ser humilhada de ser jogada pra fora de um lugar? Já fizeram muito isso comigo. Sabe que você sai chorando? Você fala, eu quero a minha mãe! Já fiz muito isso, já chorei pra caramba já. Então, teve uma vez que assim, nós tínhamos que nos desafiar. Pra mim, eu morei um ano nos Estados Unidos assim, dentro de uma van, né? Aplicada no fundo durante um ano dentro de uma van. Tomava banho uma vez por semana. Uma vez por semana eles levavam a gente em um posto de gasolina, que tem chuveiro, e era banho de gato. Uma vez por semana você tinha que lavar tudo, você tinha que ficar 1 hora para esfregar tudo. Mas era banho de gato, ó, você tem 5 minutos, tá? Por isso que eu cortei o cabelo, né? A coisa tava feia. Então, e eu dormia sentada, porque eu tinha um grupo que era eu e a capitã de mulher, o resto era tudo homem. Então os homens ficavam com o resto da perua e eu e a capitã dormíamos na frente. Então eu dormi sentada por 6 meses dentro da van. E ela sempre falava, se desafie, faça o que você não gosta de fazer. Pra mim, entrar em supermercado e arrecadar para as pessoas era muito difícil, porque lá é proibido, né? Então tinha muitas seguranças assim. Então eu ficava assim, olha, vou pular. Aí pulava, não entrava. Então, eu não conseguia ainda. Então, eu sempre saltava esses comércios. Aí teve uma vez que eu falei assim, para de ser covarde, menina. O máximo que pode te fazer é te jogar pra fora. Máximo. Vão te pôr pra fora. Vão chamar uma polícia, você sai correndo. Eu não podia estar vendendo nada. Eu fui com visto de religiosa. Eu só podia fazer trabalhos voluntários. Eu não podia estar vendendo nada. Mas posso fazer? Eu posso ser presa. O que tem? Né? Pega nada. Então eu fui uma vez, eu falei assim, eu vou entrar. Sabe quando você vai assim, oi, tudo bom? A pessoa te percebe que você tá tremendo, a mão tá suando. Você sabe, eu falei com a mulher, ela falou assim, você pode esperar lá fora? Aí eu falei, será que ela vai chamar a polícia? Tá bom, eu vou só pegar o que eu tenho que pegar aqui e já vou lá e te atendo. E fiquei lá fora, falei, vou embora ou não vou? Ela vai chamar a polícia. Não, mas eu rompi barreira, eu fui, eu fiz.
Aí eu saí assim, ela me deu $50, falou, não quero nada. O material eu vendia por $20 na época, então ela deu $50 assim por nada. Então quando a gente rompe uma barreira, quando nós conseguimos cumprir algo que para nós é difícil, porque cada um de nós temos as nossas dificuldades. Ninguém é igual a ninguém. O que às vezes para mim é muito fácil, talvez para o Du seja o inferno. Então romper esse tipo de barreira é muito importante, tá? Então, vocês têm que ver quem vocês querem ser, o gatinho ou o leão. Vamos lá, turma. Por que nós precisamos de educação através da arrecadação de fundo? É muito mais fácil a gente educar lendo um livro, não? Por que eu tenho que sair para a rua para aprender isso? Então, isso tudo aqui é de acordo com as palavras do verdadeiro Pai. Primeiro, conectar-se ao eixo vertical através de incorporar os valores essenciais. Quais são os valores essenciais? Um de cada vez, eu já falei, não briguem. Quais são os valores essenciais? Ser dono, viver pelo bem dos outros, trabalho em equipe e sonhar grande. Tá? Esses são os valores essenciais. Quando a gente fala conectar-se com o eixo vertical, quer dizer que eu tenho que me tornar um com Deus. Quando eu me torno um com Deus e pratico esses 4 valores essenciais, quando eu falo sonhar grande, tá? Não é dormir muito não, tá bom? Tudo bem? Eu tinha uma equipe que eles falavam assim, hoje eu quero praticar sonhar grande na minha cama. Ou eu vou amar o inimigo. Amar o inimigo é amar a cama, entendeu? Cama é o inimigo. Vocês são péssimos de piadas. Dá risada, gente, como uma piada. Então, quando eu vou para a linha de frente, eu tenho a oportunidade de me conectar verticalmente e praticar os valores essenciais. Também para encontrar com Deus. Não vou conseguir encontrar com Deus na minha casa. Eu preciso encontrar com Deus nos momentos em que eu estou na linha de frente. Quando eu estava arrecadando fundos com uma equipe, a gente estávamos fechando quadra, e eu bati numa porta e um senhor me tratou muito mal. Ele me xingou, falou um monte de palavras feias, falou que eu estava incomodando ele na casa dele, que eu era uma pessoa insuportável. Ele falou um monte, ele me xingou de cima a baixo. Nossa, eu saí de lá e eu queria chorar, né? Eu sou muito chorona. Eu quis chorar, mas eu continuei, né? Não respondi, não xinguei ele, não amaldiçoei o antepassado deles, não fiz nada. Falei, muito obrigado, senhor, que o senhor tenha um bom dia, desculpe incomodar o senhor, né? Mandei boas energias para ele, que Deus te abençoe, né? Não xinguei ninguém. E continuei. De repente o cara veio chorando atrás de mim. Olha, isso até me arrepia. Ele veio chorando atrás de mim e falava assim, por favor, volte na minha casa. Então eu já tinha encontrado meu companheiro de quadra e ele voltou comigo. Quando eu cheguei na casa dele, a mãe dele estava morrendo, né? Ela estava muito debilitada. E ela falava assim, você é a minha salvação. Eu preciso do seu material. Ó, me arrepia. E ela estava muito inchada, porque eu acho que ela estava nas últimas, né? E nós vendíamos joiazinhas, que era feito na China, e nós vendíamos por $15. Então tinha umas pulseirinhas e tinha umas correntinhas, né? E ela pegou uma pulseira, mas não cabia no braço dela. Ela estava muito inchada. E ela chorava, ela falava assim, eu preciso, isso vai me libertar, isso vai me dar salvação. Então o filho dela chorava junto. E foi todo mundo chorando, porque eu chorei, ela chorou, o filho chorou, meu colega também chorou. Aí eu falei, senhora, pega a corrente e põe no braço. Aí ela pegou a corrente, põe no braço. O cara me deu um valor a mais, falou, muito obrigado por você voltar. Ela falou, eu vejo Deus através de vocês. Então, é a única forma da gente encontrar Deus, é na linha de frente. E se nós formos humildes, na hora que alguém nos magoar, então Deus pode trabalhar finalmente com a gente. Se na hora que o cara falasse um monte pra mim, eu falasse um monte pra ele, ou pensasse, se o meu pensamento fosse impuro naquele momento, falava assim, ó, Deus amaldiçoa essa família. Vocês sabem que a palavra de uma pessoa abençoada, ou de um filho de segunda geração é muito forte. Vocês realmente têm a capacidade de amaldiçoar uma linhagem. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós falamos, porque pode ser fatal.
Você, por sua causa, pode às vezes amaldiçoar pessoas por uma geração toda. Para entendermos o curso sofrido dos verdadeiros pais e o seu valor. Vocês já leram que o verdadeiro pai não trocava de cueca, né? Por 4 dias. Já leram isso? Ele ficava com a mesma cueca por 4 dias? Já leram? Poxa vida. Falam então. Não li. Não li. Obrigada. E ele também, ele não almoçava, ele pulava uma refeição porque ele achava que o ser humano já comia demais. Ele dormia pouco porque ele queria aproveitar o máximo de tempo dele fazendo algo. Ele, por exemplo, faz várias vezes xixi no mesmo lugar para não gastar água, então ele não dá descarga toda vez que faz xixi. Todas essas coisas a gente vê que o pai conta. Então, o curso de sofrimento é para a gente entender um pouquinho do curso do verdadeiro pai. Então, quando eu fiquei lá nos Estados Unidos, eu também saltava uma refeição. Durante 1 ano que eu fiquei lá, eu só tomava café da manhã e jantava. Por que nós fazemos isso? Porque nós podemos sentir um pouquinho o coração do pai. Então, quando a gente faz uma condição, olha, agora a partir de... ou ficava sem tomar banho também, era uma condição porque o verdadeiro pai dizia que a gente gasta muito tempo público com essas coisas. Então, tudo isso era para a gente aprender o curso do verdadeiro pai. Cultivar coração de piedade filial. Nossa, isso é mais difícil. Então, o filho, quando tem um coração de piedade filial, ele mata o sonho dele pelo sonho dos pais dele. Não é isso? Então, qual é o sonho de Deus e dos verdadeiros pais, que é o nosso pai? Não é um mundo de paz? Não é construir isso que nós estamos hoje num mundo melhor? Se eu não for para a linha de frente, eu nunca vou experimentar isso. Não tem jeito. Para compreender como mobilizar o mundo espiritual. Cara, isso é fantástico. Você vê mesmo quando você consegue mobilizar o mundo espiritual. Então a gente tinha mania de ficar falando por Deus e pelos verdadeiros pais, por Deus e pelos verdadeiros... Porque assim você para de pensar bobeira. Porque às vezes a gente está na arrecadação de fundo e fala: ai meu Deus, eu deixei a louça toda suja para lavar. Caramba, eu vou ter uma prova de matemática essa semana. E tá lá, né? A senhora poderia... Meu Deus, meu filho lá, né? Então você pensa em tanta coisa enquanto está arrecadando fundo. Então você não consegue mobilizar o mundo espiritual. Então nós tínhamos uma condição, sempre a gente falava assim, ó: é por Deus, é pelos verdadeiros pais, é por Deus. Senhora, então nós estamos aqui. Aí terminava: é por Deus, é pelos verdadeiros pais. Assim você não tem condições de dar brecha para Satanás poder invadir. Então, se você quiser realmente mobilizar o mundo espiritual, você tem que dar boas condições. Para ganhar confiança na palavra de Deus, fundraising é igual a educação. Então, fundraising é ir para a linha de frente, arrecadar fundo, é a mesma coisa de educação. Se você fica o dia inteiro arrecadando fundo, come o pão que o diabo amassou, é muito melhor do que um dia todinho de palestra. Podem ter certeza que vocês vão crescer muito mais coração. Crescimento pessoal e desenvolvimento. Não tem nem o que dizer, já acabamos de falar. Quando você obtém vitória, quando você passa um passo à frente, você tem realmente vitória, você tem tudo. Você se sente nas nuvens. Nossa, depois que você consegue vencer, romper aquele limite, você tem tudo. Separação do bem e do mal. No caso de separação do bem e do mal, quando você está fazendo bem, graças a Deus você não consegue fazer o mal, né? Então, separa automaticamente. Perseverança, trabalho duro, cultivar seu coração através dos desafios, para aprender a viver pelo bem dos outros. Turma, como é que você vive pelo bem dos outros na linha de frente? Desenvolver amor de irmão e irmã, remover naturezas decaídas, herdar a natureza original de Deus, sacrificar, ofertar fundamentos de vida pública, ser dono da providência de Deus, restaurar todas as coisas e acumular bons méritos de vida de oração. Eu não vou falar um por um, porque senão a gente vai ficar aqui a vida toda. Eu falo pra caramba, sou pior que meu esposo, né, se bobear. Então, tudo isso, gente, eu posso obter. Quando eu vou pra linha de frente, eu tô matando o meu eu. Eu poderia estar na minha casa, com as pernas pra cima, comendo uma pipoca, assistindo uma TV, né? Mas não, eu tô indo lá pra linha de frente. Todas as pessoas que comprar um materialzinho desse na minha mão vão estar ganhando, obtendo méritos. Elas vão ter uma pequena condição para um dia conhecer o princípio divino. Cada pessoa que der um copo de água que seja para o Filho de Deus vai estar obtendo mérito. Eu tinha uma época que eu acreditava tanto nisso, eu falei assim: quem não comprar eu vou pedir uma copo d'água. Ah, gente, não faz isso, não faz isso. É uma experiência legal, mas você fica com vontade no banheiro. E quando você não acha o banheiro, eu vou morrer. É terrível. E quando você está dentro do ônibus,
condição. É triste, viu? Faz outro tipo de condição. Mas tudo isso são coisas que nós podemos aprender só na linha de frente. O verdadeiro pai ia pescar, não é porque ele queria se divertir, não. Era uma forma do verdadeiro pai estar matando eu dele também. Quando ele ia pescar, ele sentia muito frio e precisava de muita concentração, muita determinação para conseguir as metas dele. Então sempre que o verdadeiro pai ia para o mar, o verdadeiro pai ia para o mar para ele obter vitória. Tá? Então, sempre que vocês forem para a linha de frente, quem aqui nunca viu o verdadeiro pai em vida? Vê visto pessoalmente. Eu realmente sinto muito por vocês, por ele ter ido para o mundo espiritual e vocês não terem visto ele assim pessoalmente, visível, olhando cara no olho. Ele é a pessoa mais linda do mundo, no sentido de que ele nunca viveu um dia para ele próprio. O dia que eu me encontrei com Deus, eu estava em Esther Garden, em Nova York, e o verdadeiro pai soube que o pessoal do STF estava no local e ele foi nos visitar. Então a gente estava tudo sentado assim no chão e o verdadeiro pai estava assim, bem pertinho da gente. E eu olhava para o verdadeiro pai e eu falava assim, caramba, como que esse homem trabalhou toda a vida dele por mim e eu não sou capaz de trabalhar algumas horas por ele. Então foi num dia que eu entendi que a minha fé não dependia dos meus pais. Eu não estava aqui pelos meus pais. Eu estava aqui porque eu realmente amo esse homem. Eu realmente entendo o trabalho duro dele. E eu sou responsável pela continuação do trabalho dele. Então é muito fácil falar nós. Quando nós somos determinados a fazer alguma coisa, a gente tem que falar, eu vou fazer. Mas eu não vou fazer porque alguém está me mandando. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu vou fazer porque eu sou o dono e eu sou responsável. Então foi naquele dia no Esther Garden, eu não lembro uma palavra que ele falou. Primeiro porque eu não entendo a língua dele. E segundo, porque eu só chorava. Eu passei 2 horas chorando. E foi nesse momento que o meu coração ele foi capaz de compreender. Eu já tinha visto os verdadeiros pais outras vezes. O verdadeiro pai já tinha vindo ao Brasil outras vezes. Mas foi naquele dia, frente a ele. Eu nem tinha começado a arrecadar fundo ainda nos Estados Unidos. Frente a ele que eu pude entender que eu não sou nada se não fosse ele. Então, enquanto vocês não forem para a linha de frente para ganhar a sua fé em Deus, ninguém vai dar fé para vocês. Não vende no supermercado fé. Cada um tem que adquirir a sua. Bom, turma, primeiro aqui ele vai falar ponto por ponto. Essa conferência é um pouco extensa, mas a gente não tem esse tempo, tá? Então ele vai falar uma por uma. Eu já fui falando, eu fiz errado. Devia ter falado aqui, né? Então, olha lá. Compreender o coração de Deus, os verdadeiros pais, a verdadeira família. Quando eu me conecto com esse eixo vertical, tá? Aqui está o eixo vertical. Infelizmente, essa conferência era dada na época do STF, né? E os filhos eles estavam mais unidos com os pais. Então, incorporar os valores essenciais, viver pelo bem dos outros, trabalho em equipe, sonhar grande, ser dono. E ele vai falar um por um aqui, ó. Unidade, mente, corpo. Eu não acho que tudo isso aqui é importante, tá? Mas eu não vou estender tanto falando um por um, porque senão nós vamos ter pouco tempo para arrecadar fundo. Então, mais importante, mais importante de tudo, turma, é o que vocês querem hoje. O que vocês hoje querem fazer na linha de frente? Vocês sabem que tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, nós temos que ter metas claras, não é isso? Se eu não tenho metas claras, eu não vou ter o resultado que eu quero. Então, quando eu determino, eu vou limpar minha casa, minha meta é a casa limpa, não é isso? Então vou lá, limpo, fiz, cumpri minha meta. No final, quando eu olho assim, que satisfação, né? Tudo limpo, 5 minutos, porque meus filhos vão destruir tudo que eu fiz. Tá?
mas foi minha meta, eu cumpri. Então quando você vai para a linha de frente, que você põe a sua meta interna e a sua meta externa, você tem que ter certeza do que você quer. Quando eu falo assim, ó, hoje eu sei, amor, eu já acabei de falar para eles que eu não vou passar a conferência mais. Hoje eu quero sentir o coração de Deus. Se essa for minha meta, você vai sofrer bastante. E você só vai obter vitória se durante o período em que você está lá sentindo o coração de Deus, que não é fácil, o coração de Deus não é coração de alegria. Se no período de tempo em que você está sentindo o coração de Deus, de tristeza, você conseguir vitória, não, tudo bem, não tem problema, senhora, muito obrigada. Não, tudo bem, senhor, não tem problema, muito obrigado. Não, senhor, não tem problema, senhor, muito obrigado. Sentir o coração de Deus, que Deus, ele foi rejeitado, ele é rejeitado até hoje. Então, se durante esse período você sentir o coração dele, no final você vai obter vitória. Não pense e fala assim, eu vou pôr o coração de Deus e vou sentir muita alegria. Não vai. Então nós temos que ter claras as nossas metas internas. Ó, a minha meta interna hoje é mobilizar o mundo espiritual. Mas eu tô pensando lá no jogo do Corinthians. Puxa, o Corinthians vai jogar. Quem vai perder vai ganhar. Se pensar no jogo do Corinthians, você vai sentir o coração no campo. Inveja, a inveja do ser humano. Então, se você está pensando em coisas externas, você não vai mobilizar nada. E aí, todo o seu fundamento foi por água abaixo. Então, quando você tem uma meta, você tem que entender qual é a sua meta. Bom, a minha meta, então, hoje vai ser servir. Puxa, servir. Como que eu vou fazer isso? Se a minha meta é servir, será que eu já ajudei hoje, já servi algo? Será que eu fiz algo para ajudar o grupo? Vou ver se o pessoal está precisando de alguma coisa. Então eu vou hoje olhar para cada pessoa e falar assim, olha, eu estou te servindo. O senhor poderia, por favor, ficar com esse material para ajudar o meu grupo, que isso, que aquilo, é muito importante. Mas o seu coração se você comprar, realmente o bom mundo espiritual vai poder dar uma boa condição para você. É uma forma de estar servindo ele. Então, sempre que você tiver uma meta interna, você tem que ser claro na sua meta. Você tem que compreendê-la. Se você não compreender, você não pode cumpri-la. E se você não cumprir, você vai ser fracassado. Então, a arrecadação de fundo não é uma venda. Eu vou sair hoje e vou vender chaveiro. Não é isso. É tudo um processo. Existe todo um lado espiritual. Eu lembro de uma vez que eu entrei num restaurante mexicano. Os mexicanos são muito hermosos. Os mexicanos eram muito alegres, né? Eles são muito alegres. Então, acho que todas as mesas compraram. Aí, no período que eu estava, tinha esse negócio de não tocar, né? Nós estávamos em condição, então eu não posso tocar alguém do sexo oposto. E o senhor comprou um colar e ele queria que eu colocasse nele. Senhor, eu não posso colocar no senhor, porque eu expliquei para ele. Eu estou numa condição em que uma mulher não toca um homem. Claro que ele não entendeu nada, né? E ele começou a me xingar. Falou, não vou comprar essa porcaria, que não sei o que, fica aí com frescura, né? E falou um monte pra mim. E um monte de gente já tinha comprado e todo mundo ficou olhando pra minha cara, né? Uma cara de sabão lá no meio, todo mundo assim, né? Eu, desculpa, senhor, é que é uma condição. Eu comecei a chorar porque eu sou chorona. O senhor não entende, mas é uma condição. E comecei a chorar assim. Todo mundo parou pra me olhar. Aí o homem falou assim, tá bom. Depois daquela cena toda, né? Eu sinto muito. Eu sou chorando. Aí ele comprou, e todo mundo comprou, e foi uma festa. Vitória, né? Então é uma satisfação assim, fantástica quando você obtém vitória, né? Uma vez também eu pedi pra Maria, eu estava na Alemanha nessa época. Eu até me assustei, né? Porque meu público quase não fala. Eu queria só tirar uma dúvida. No caso desse, você estava em condição e não pode fazer isso. No caso, você está em condição e acontecer essa situação, você não pode fazer só porque é uma coisa assim. Mas Jesus estava em jejum quando Satanás veio tentar. Então é nos momentos em que você faz uma condição, todo mundo vai tentar fazer quebrar. Não existe esquivo, não existe desculpa. Uma condição ela tem que ser cumprida, mesmo que você vá ferir uma outra pessoa. Entendeu? Porque é a sua palavra perante Deus. Você nunca pode falhar com a sua palavra perante Deus. Então é isso que eu estou tentando explicar. Quando você faz uma meta interna, é a sua palavra perante Deus.
Então, se eu não cumpro a minha meta, não vai reclamar depois de não obter resultado. Porque eu não cumpri o que eu prometi. Eu disse que a minha meta interna ia se servir. E depois de 5 minutos eu estava lá sentada. Que servir que eu estou fazendo? Se eu estou sentada, eu não estou servindo nada. Eu estou pensando no meu próprio eu, né? Então, quando vocês forem fazer a arrecadação, que vocês forem para a linha de frente, pense: eu estou cumprindo com o que eu prometi? Eu estou sendo uma pessoa verdadeira? Eu estou sendo uma pessoa honesta? Eu estou fazendo a minha parte? Né? Então, porque às vezes a gente chega no final do dia e fala assim: por que você pode? Nós sempre fazíamos isso. Por que eu não cumpri minha meta? Eu não cumpri a minha meta externa porque eu não cumpri a minha meta interna. Porque se eu cumprir a minha meta externa, eu vou cumprir a minha meta interna. Então, às vezes a gente fazia arrecadação correndo. Era uma forma da gente não perder tempo público. Aí era uma época que a gente tinha wind chimes. Sabe aqueles negocinhos que põe no vento para fazer barulhinho? Mensageiro do vento. Mensageiro do vento? Só lembro do nome em inglês, tá vendo? E saía correndo com aquilo. O pessoal ficava tudo olhando na luta. Doideira, que gente maluca, né? Lembro do dia também, que são condições externas. A gente pensa que é loucura, mas é o que mobiliza o mundo espiritual. Estávamos aqui em Santa Amaro, um dia chuvoso, plena segunda-feira, no cumpri meta. Eu e minha equipe chegando para entrar em casa. E o líder estava na porta assim: você não vai entrar. Cumpriu meta? Não. Volta. Molhado de cima a baixo, querendo xingar, matar o capitão ali. Volta para a linha de frente, só vai voltar para casa quando cumprir meta. Mas já são 7 horas. Eu vou chorar, hein? Imagina. Vai. Então eu fui com a minha equipe. Eu vou confessar que eu reclamei um pouquinho na hora, que estava tudo molhado. Nossa, aquele frio, aquela segunda-feira. Ok, equipe, mandou a gente vai ter que ir. Vamos embora. Aí fomos pra João Dias. Todo mundo conhece a João Dias, né? Parei no meio da João Dias assim, não sei, falou assim: ok, vamos fazer aqui um pé. Todo mundo aqui um pé. É para mobilizar o mundo espiritual. O que eu vou fazer em plena 8 horas da noite na João Dias com tudo fechado? 7 que um pé. Todo mundo parava no ônibus, aquele trânsito lá. 1, 2, no meio da avenida. Nós cumprimos a nossa meta em 1 hora e voltamos para casa. O que nós não conseguimos no dia inteiro, porque de repente, por ser preguiça, alguma coisa, nós conseguimos em alguns minutos. Adilson, você quer a sala? Mancada, hein, meu? Mancada, hein? Então, turma, mandaram eu parar. O que nós vamos fazer hoje, então? Vamos fazer hoje. Nós vamos só? Não, eu queria arrecadar comida. Eu acho mais fácil. Não, não é mais fácil. Se encontrar com Deus. Quem está indo para vender alguma coisa, não vá. Não vá, porque você vai acabar se frustrando. Então, se você vai para encontrar com Deus, você sabe que você pode ir e receber não. Você sabe que você pode ir e receber uma porta na cara. Você sabe que você pode ir e de repente a pessoa te xingar. Mas não tem problema, porque todos os dias alguém está negando a Deus. Todos os dias alguém está falando que não ama a Deus. E hoje nós vamos provar para Deus que não importa quanto não a gente ouça, eu vou aguardar um sim. Eu vou lutar por um sim. Tá? Então não importa se você chegar aqui hoje e falar que eu não consegui vender nenhum, mas eu fiz boas condições de meu colega vender os 10. E se você vai para se sacrificar pelo outro, não tem problema. Desde que você não pare. Só a última experiência, ali, antes que me xinguem, eu quando tinha 12 anos, um pouquinho mais nova que vocês, né? Eu fui para um seminário esses seminários que tem nas férias, lá no Paraná, Santa Catarina. A minha mãe já deixava com 12 anos ir pra Lona, hein? Tô indo, Adilson. E eu sempre que ia procurar um caça-tesouro, eu ia pro caça-tesouro, eu parava em determinado lugar. Caramba, não acho nada. Caramba, não acho nada, né? Aí no final a capitã deu um testemunho, né? A líder falou assim: poxa vida, eu tinha uma raiva da Rose. Toda hora que ela desistia, ela colocava a mão em cima da pista. Que ódio de mim. Então às
vezes, quando a gente vai desistir, que a gente está perto de algo que é o tesouro. Então não desista. Never give up. Nunca desista. Vocês são o sonho de Deus. Ok, turma? Vocês estão prontos? Estão listos? Sim! Muito bem. Então, vou fazer uma oração para finalizar, tá bom? Já que mandaram eu embora ali, como expulsando ali. Boa tarde, querido e bondoso Pai do céu, terra e humanidade. Obrigado, Pai, sinceramente, por esse momento em que estamos aqui. Numa época, Pai, em que a vossa providência está em alta. Nós realmente temos gratidão, Pai, porque sabemos, Pai, de todo esforço, todo sacrifício vosso, Pai, por cada pedaço, por cada coisa que está aqui nesse momento. Nós sabemos, Pai, que nossos pais, nossas famílias, Pai, construíram cada pedacinho dessa igreja, Pai. E que nós agora podemos dar continuidade a isso, que nós podemos, Pai, realmente levar adiante, Pai, a vossa providência. Tudo depende de mim, tudo depende de nós. Por isso nós pedimos para que hoje, Pai, possamos ter hermosas experiências contigo. Que venhamos sim, Pai, a experimentar o vosso coração. Que venhamos sim, Pai, a encontrar Ti. Que venhamos, Pai, a nos desafiar de todas as formas possíveis e necessárias, Pai. Com gratidão, Pai, nós queremos, Pai, repartir convosco o nosso coração. E convidamos a Ti, a todo bom mundo espiritual, para estar conosco nesse momento em que vamos sair, Pai, para a linha de frente. E não somos, Pai, apenas, Pai, a Rose ou cada um dos jovens aqui, mas nós somos os vossos soldados. Nós somos aquilo, Pai, aqueles que vão lutar, Pai, pelo Teu sonho. Então, por tudo isso, Pai, nós queremos orar, Pai. Com isso, nós gostaríamos de ofertar esta oração em nome de todos presentes, em nome de minha família, Rafael e Rose Santana, membros de uma família central, pela bênção. Ágil. Mancei, gente. Pessoal, deixa eu falar um negócio, aqui tem que começar a conferência, então a gente vai ter que ir para aquela sala do lado lá, tá? Vamos lá que o Marcelo vai experimentar mais. Bom dia! Vocês estão preparados para ir para a RM, né? Estou vendo todo mundo aqui preparado. Então, queria falar um pouco sobre fé, né? A restauração material ela serve muitas vezes para esse ponto mesmo, né? Para estar descobrindo o potencial da nossa fé aqui, né? Porque muitas vezes a gente só sai para a linha de frente e não consegue, às vezes, se determinar o máximo possível porque não tem a sua própria fé, né? Muitas vezes tem aquele membro que a gente vai junto todo mundo para a linha de frente, aí você pergunta para ele, tá todo mundo com fé, força, determinação? Todo mundo, sim, então. Aí não dá 10 minutos de linha de frente, tá todo mundo lá. Cara, não dá, já tomei 10 não, já ninguém mais quer nada, ninguém já não tá mais comprando. Aí você tem, não, cara, vamos manter a força, o foco, a determinação aí para conseguir resultado, né? Mas isso depende de cada pessoa, né? Se você não tiver o seu próprio investimento, o seu coração de sincero, eu te um som por Deus, verdadeiros pais, né? Você tem que pensar sempre assim, não, eu não vou fazer por mim, porque se eu pensasse assim, na minha posição quando eu ia fazer linha de frente, eu nunca pensava que era pra mim, né? Porque se fosse por mim, cara, eu não faria. Por isso que eu sempre pensava, não, vou fazer por Deus, verdadeiros pais, né? Porque só assim pra mim conseguir ter algum resultado e conseguir ter alguma experiência com Deus, né? Durante um período de tempo assim de linha de frente, eu sempre me determinava assim com as minhas metas, né? A minha meta sempre, a maior meta que eu cheguei a colocar, a meta interna, assim, foi ter uma experiência com Deus e verdadeiros pais, né? Eu sempre busquei essas metas assim para estar sentindo um pouco do coração de Deus, né? O tanto do sofrimento que os verdadeiros pais esteve passando durante esse período de tempo, né? E eu levei mais ou menos 1 ano e pouco para conseguir sentir um pouco desse sofrimento de Deus, né? O que ele passou assim durante o seu período de tempo de 6.000 anos, né? Deus conseguiu deixar eu sentir pelo menos um pouquinho assim do seu sofrimento, né? Do seu coração. Durante um período de linha de frente, o dia inteiro arrecadando, eu não estava conseguindo muito resultado, estava muito difícil para mim mesmo. Eu se determinava o máximo possível, assim, com sincera determinação, né? Eu mostrava assim, cara, não vou desistir. Eu ficava até o final, no final do dia, tava faltando o quê? Uns R$40, assim, pra mim, tava batendo minha meta, né? Aí eu liguei pra figura central, porque eu tava na área e já tava de noite, a gente chegava num horário assim, que já eram as 8 horas da noite, eu falei,
não dá mais. Minha equipe já tinha toda ido embora, né? Porque tinha feito uma equipe assim que cada um tinha uma coisa para fazer no dia. Então, no final, só eu que era o capitão que não tinha nada para fazer naquele dia, né? Então acabou eu ficando sozinho naquele dia, porque todo mundo foi fazer os seus afazeres e eu acabei ficando sozinho na área, né? Então naquele dia foi um dia de teste para mim mesmo, né? Para ver o tanto que eu tenho de determinação mesmo estando sozinho, né? Porque muitas vezes isso é o que mostra pra gente, né? A gente tem esse tipo de experiência de estar sozinho no local. É isso que nós levamos na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter alguém do nosso lado para estar dando força, né? E a gente tem que estar buscando essa determinação dentro de nós através da providência dos verdadeiros pais, né? Através do coração de Deus. Nós temos que buscar esse sentimento, né? Aí, nesse período de tempo, né? Que eu pedi para voltar para perto da sede, né? Porque na área que eu estava já não tinha mais pessoas caminhando, já não tinha mais como estar obtendo algum tipo de resultado ali, porque não tinha mais pessoas, né? Já estava muito tarde. Então eu pedi para voltar, né? Estava uma época de carnaval. Aí eu vim para aquela cardeal ali, e aquela cardeal ali na época de carnaval, cara, é triste. Aí eu passei ali, eu vou falar com essa pessoa. Aí eu pegava meu material e eu caminhei, não dá. Se senti muito pequeno ali naquele meio, né? Eu senti tipo uma bolinha branca, assim, espalhada num bolo negro, assim. Aí eu chegava perto das pessoas, eu sentia muita dor, assim, uma angústia muito forte, assim, eu não conseguia falar com as pessoas. E um cheiro de droga misturado com cerveja, com tudo junto. Tinha aquela angústia de vontade de vomitar, e eu falei, cara, não dá. Aí quando eu liguei para o Cura Central, eu falei que não tinha como mais. Quando eu cheguei na sede, né, que ele deixou eu voltar, eu não consegui cumprir a minha meta externa, que é o resultado, mas muitas vezes a gente não consegue o resultado externo, né, mas muitas vezes a nossa meta interna a gente consegue, né. E aquele dia foi a minha meta interna que eu consegui, né. Então, eu senti profundamente o coração de Deus, né. Eu cheguei assim na sala, no templo, né, e comecei a orar para Deus, perguntando por que, né, aquela situação, porque eu não conseguia, né. Comecei a receber respostas assim muito fortes. Isso eu senti Deus falando na minha mente, né. Isso é um pouquinho do meu sofrimento, né, que eu estou passando, que eu quero demonstrar para você. Então, quando eu senti aquilo dentro de mim, cara, eu caí em lágrimas. Eu não sou uma pessoa que sou de chorar, mas naquele momento ali, todo mundo ficou me olhando assim e falou, cara, o Marcelo tá chorando, o que está acontecendo? Todo mundo ficou me perguntando, né? Foi muito bom, assim, muito legal, assim. Por isso que eu peço para vocês que vocês tentem se determinar, assim, né, para estar tendo alguma experiência assim, algo que vocês possam estar levando para a vida de vocês, né? Não seja só vocês saírem assim para a linha de frente e ficar só na cara, hoje eu vou vender aqui, vender um chaveiro, não sei. Não pense que vai vender, né? Pense que você vai restaurar aquela pessoa, né? Tipo, quando você arrecada aquele chaveiro para aquela pessoa, que nem a Rose falou, né? Você está levantando um fundamento para ela, você está ajudando ela a estar levantando um fundamento para mais tarde ela receber a palavra, né? Porque se ela contribuir com aquele chaveiro, mais tarde ela vai falar assim, nossa, eu comprei o chaveiro do clube, mas eu não entendi muito assim, mas deu vontade de contribuir, eu queria saber qual é o trabalho de vocês. Então, muitas vezes quando você se encontrar com essa pessoa de novo, ela vai querer entender um pouco mais do trabalho, né? Então isso ajuda, né? A linha de frente ajuda a determinar assim para essas pessoas do mundo afora. E quando você está fazendo aquele trabalho, né? Muitas pessoas perguntam, por que você está fazendo isso, cara? Cara, arruma um emprego, vai fazer alguma coisa. Aí você fala, mano, eu não estou fazendo porque eu estou necessitando. Você acha que eu estou necessitando? Não estou necessitando, mas a gente está fazendo para estar ajudando aí no seminário para jovens, educando aí, para estar realizando uma coisa providencial, para estar tirando os jovens da rua, né? Para estar ajudando eles a estar tendo foco para suas vidas, né? Aí você começa a explicar de uma forma diferente para as pessoas, elas vão começar a entender, vai começar a tipo, nossa, que legal, cara, nossa, mas eu, tipo, pra mim sempre bate pessoas aqui na minha porta, sempre eu contribuo, mas eu fico pensando, mano, esse povo não tem o que fazer, mas às vezes é bom você explicar, né, você ter assim, uma explicação boa, assim, pra você dar pra pessoa, né, mas
muitas vezes vai pelo seu fundamento, né? Se você tem um fundamento já levantado, aquela pessoa vai contribuir sem você ter que explicar, né? Porque dependendo do seu coração, do seu nível de entendimento, do seu desempenho, se você não tem um coração centralizado, assim, zero foco, então aquela resposta automaticamente vai vir a você, você vai conseguir lidar com aquela pessoa, né? Que nem a Rose falou, né? Muitas vezes a gente está falando com aquela pessoa, a pessoa é muito ignorante. Ela começa a falar, não quero isso aí, para que você está fazendo isso aí? Sai daqui, o que você está fazendo aqui? Cara, meus maiores conflitos, cara, é entrar em salão de beleza. Salão de beleza era cara, salão de beleza não dá. Meu, é muito ruim. Meu, era muita mulher assim. Eu entrava naquele chaveiro assim, aí todo mundo parava. Aí fica todo mundo te olhando. Assim, um homem no salão. Aí eu, cara, um homem entrava no salão de mulher. Aí eu tudo olhava assim, eu não tinha como, não dava pra falar por um, eu tinha que gritar. Eu tinha que gritar bem alto e aquele barulho de secador, de não sei o que. Aí eu, meu Deus do céu. Às vezes era difícil, às vezes eu ia bem escondidinho pra falar com uma aqui, porque dava, se eu falasse com uma só, dava pra ela entender. Se eu gritasse pra todo mundo, ninguém entendia nada. Aí eu sempre gostava de ir lá perto e falar com as pessoas. Eu sempre, quando eu ia pra salão de beleza, eu me determinava pra ir falando um por um. Né? Porque se às vezes fala assim pra todo mundo, ninguém liga. E eu dou muito valor pra época da Rose, né, que era a época da minha figura central também, né, que era uma época que era muito difícil, cara, pra eles. O cara ficava numa perua por 6 meses, dentro de uma perua, 1 ano, cara, eu ficava imaginando, já pensou eu dentro da perua. Aí o nosso figura central fez isso com a gente, né, a gente queria experimentar uma vez esse tipo de situação, né. Aí ele falou assim pra gente, ó, vocês fazem o seguinte, então, vocês pegam, restauram o dia todo e depois vocês vão para outro estado. Aí a gente não estava tão longe, a gente foi aqui dentro de São Paulo mesmo, a gente foi para Santos. Né? Aí a gente pegou, restaurou o dia todo restaurando. Aí depois a central, ninguém sabia, né? Aí depois a nosso líder falou pra gente, então agora todo mundo guarda o material que a gente vai para Santos. Aí eu, quê? Como assim? Do nada a gente nem tem roupa, a gente nem tem nada. É assim mesmo? Aí ele, é assim mesmo. Eu, cara, aí a gente pegou, a gente foi pra rodoviária, aí lá a gente pegou um ônibus, aí a gente foi direto pra rodoviária de Santos, né? Aí lá a figura central falou que a gente tinha que dormir na rodoviária. Aí eu, cara, eu vou dormir na rodoviária? Como que eu durmo na rodoviária? Aí a gente foi lá, todo mundo, os caras tudo capotou, mesmo, eu não consegui dormir. Como que o cara consegue dormir na rodoviária? Eu fiquei acordado a noite inteira, eu virei 2 dias acordado, porque eu não consegui dormir. Eu ficava preocupado, assim, eu vi os caras dormindo, será que alguém vai vir roubar aqui, não sei o quê? Porque todo mundo dorme assim, alguém vem roubar, porque lá tinha muitos carinhas que ficavam passando na rua assim, uns carinhas moradores de rua. Aí eu ficava meio preocupado, assim, eu ficava acordado, os caras ficavam, você vai ficar acordado? Aí eu vou, porque eu não vou conseguir dormir. Aí então fica aí. Aí eu já ficava cuidando. Aí, aquele dia foi muito interessante, assim. A gente determinou para cumprir as metas, todo mundo cumpriu meta, mais que o dobro da meta aquele dia, né? E a gente achou muito legal, assim, foi uma experiência muito legal, assim, muito boa, né? Para estar experimentando um pouco disso, né? Assim, de estar virando o dia, assim, de se terminar o máximo possível para estar tendo uma experiência com Deus. Porque aí você vê o máximo da sua resistência, né? O máximo do seu... máximo da sua disposição para estar realizando a vontade de Deus, né? Acho que podia aproveitar, mas fazer, não sei se alguém não vai entrar. Hoje a gente não tem essa pessoa, mas se fizer uma ensinaçãozinha, alguém não sabe como fala. Às vezes a pessoa não sabe o que dizer na hora. Vai lá no famoso. Você não dá a mulher dele. Porque você já teve experiência. De algumas pessoas que maltrataram, outros trataram bem. Olha, só para fazer mais ou menos assim, como eles falarem, né? Porque ele explicou que às vezes é bom explicar, né? Só que às vezes a pessoa fala o que eu vou dizer. Às vezes as pessoas pegam a gente com O Marcelo vai me abordar, então. Quando eu dou
eu tinha começado no carro e sempre acontecia isso comigo, eu ficava muito conflitado. Ficava, o que eu falo? O que eu falo? Às vezes a pessoa fica na dúvida, né? O que eu falo? A pessoa fala assim. Seja uma boa atriz, seja uma boa atriz. Oi. Boa tarde, tudo bem? Então, prazer. Não, Marcelo. Prazer, sou a Rose. Então, é que eu sou da unificação, né? Um grupo de jovens. A gente está realizando um trabalho assim, de arrecadação de fundos para estar ajudando em seminários, palestras para jovens educativas, né? Eu queria saber assim, se você poderia estar dando uma pequena ajuda para a gente contribuir comprando um chaveiro assim, com a gente. E quanto custa? Então, a gente arrecada um valorzinho de R$5. Um valorzinho de Simbólico, né? Bem simbólico. É mais para estar ajudando, né? Nem muito pelo preço do chaveiro, né? É um valor O que simbólico. vocês fazem nessas palestras? São palestras educativas, né? Que falam sobre valores familiares, formação do caráter, né? Para estar ajudando aí o jovem a estar saindo dessa situação, né? Se eu quiser ir, eu posso ir? Você pode, qualquer pessoa pode estar participando, né? Tem seminário de 1 dia, 2 dias, 7 dias. Você pode estar aí. Você me deixa o telefone? Eu tenho um telefone, sim. Você pode. Tá bom. É que as pessoas podem abordar para vocês e as pessoas perguntarem se vocês têm algum contato. Então, todos têm o telefone da igreja, endereço, não tem? Telefone da igreja? Não, telefone da igreja? Não vai dar o telefone pessoal de vocês. Telefone da igreja, A não ser que você. A meta não é dar testemunho. A meta não é dar testemunho. É verdade. Né? Então, às vezes, Satanás ele pode te usar para te parar o tempo. Porque você A pessoa às vezes está, às vezes até com outras intenções e fica falando. Então, às vezes a gente tem que saber como cortar. Tá? Isso é importante porque você está roubando tempo que agora é tempo de fazer cumprir metas. Então é diferente. Né? O foco não é, mas se a pessoa pedir um telefone, não da igreja, porque você não sabe também a intenção da pessoa. A pessoa fala, mas o que fala exatamente isso? Aí você fala, então, só você está indo assistir mesmo, né? Porque explicar assim não tem como, né? É meio difícil. Não, mas eu já deixo o seu convite, te deixo o então, convite. Porque senão a pessoa vai começar a falar, você vai ter que começar a explicar para ela e aquilo vai acabar saindo do foco de uma E restauração aí virar um não é testemunho. mais arrecadação, é testemunho. Tá? Então, o que falaram numa hora dessa? Ele falou que que ele pertence ao grupo de jovens da Igreja da Unificação, né? Perfeito, não tem nenhuma mentira nisso. E que a arrecadação que vocês fazem é para atividades realizadas no grupo, né? Como palestra, seminários, encontros com jovens, tá? Então vocês podem ampliar o leque de vocês para todas essas coisas, né? E se a pessoa for perguntando muito, já corta. Assim, então, como no momento nós estamos fazendo tudo isso em grupo, senão eu vou perder meu grupo, mas eu vou deixar o telefone da nossa associação. No futuro nós podemos fazer até de repente um crachazinho. Um crachazinho, mas mesmo um cartãozinho que já fica aqui, ó. Tá aqui um cartãozinho, né? O senhor, por favor, vá visitar. Quando for visitar, fala que encontrou comigo, que vai mesmo. Esse é o filho espiritual, né? Tá? Então, tudo isso é importante, dá para não quebrar o foco da arrecadação. Quem tem dúvida? Posso pegar 2 para fazer aqui a ensinação? Pode. Vou pegar o. Até abaixo a cabeça. Eu? E eu? Mais quentinho. Tá. Eu vou ficar sentado. Vai lá, Marcelo, vai mais perto do seu colega. A vergonha vai vir. Ai, gente. Oi. Oi, gente. Calma aí, vai. Espera. Oi. E aí? Oi, tudo bom? Yondin. Eu sou da Igreja da Unificação. Nós somos do grupo de jovens. E eu quero te pedir uma ajuda. Se você poderia comprar esses chaveiros. Chaveiro, mas ajuda pra quê? Quer ajudar com quê? Pra colaborar com a igreja. Tipo. Quer pagar o salário fácil?
compartilhar em seminários, em palestras. Comprar alguma coisa. Não, falou que eu cadê? Vamos chamar. Eu vou ficar lançando na sua frente, só isso aqui, ó. É quanto? 5. Por cima. Tá caro. Tem ouro? É de ouro? Senhor, o importante não é o material em si. É só uma forma da gente vir até vocês, a pedir uma ajuda. Então, Você não pode é ser por favor abençoado. do material, que isso daqui o senhor encontra de montes por aí. Mas não chamaria para o senhor contribuir. O senhor vai estar ajudando muitos jovens, que às vezes estão perdidos nas drogas. Gente, cadê a lábia de vocês? Eu vou pagar. Tá bom? Comprei. Entendeu? Você vai passar fome? Alguém mais? Show.